Olá, nós estamos iniciando o terceiro vídeo, lembrando que anteriormente nós tratamos do ciclo, início do ciclo do café, no final do século XVIII, e entramos num período fundamental do país no século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, em 1808. De certa forma, esse século para o Brasil é comparável àquilo que aconteceu na Europa durante a Revolução Francesa, mesmo nos Estados Unidos, durante a sua independência, no século XVIII. Então, com certo atraso aí de um século, o Brasil começa a ter grandes transformações políticas e também econômicas e também sociais durante o século XIX, bastante profundas. Então, em primeiro lugar, a vinda da família real portuguesa para o Brasil se deveu às guerras napoleônicas na Europa, e com conquista francesa de grande parte da Europa Ocidental, em uma luta contra a Inglaterra, onde esses dois países passaram a ser os mais poderosos, né, depois de Portugal e Espanha, na fase anterior. E com o domínio francês na Europa, ele chega em Portugal para dominar Portugal, enquanto a família real fugia de Portugal com o apoio da Inglaterra, e eles chegam no Brasil em 1808. Essa chegada ela tem grandes implicações, não só políticas, mas também econômicas e sociais. Então, em primeiro lugar, o próprio fato desse transplante do Império para o Brasil. Quer dizer, o Portugal deixa de ser o centro e o Brasil passa a ser o centro do Império Português. Isso, politicamente, tem uma implicação muito forte, porque toda a máquina administrativa, né, da monarquia portuguesa se transplantou para o Brasil, para o Rio de Janeiro principalmente. Do ponto de vista econômico, o primeiro fator foi a abertura dos portos, que o Brasil anteriormente tinha um controle praticamente total do comércio por Portugal, mas em acordo com a Inglaterra, a partir de 1808 há essa abertura, e a partir daí, principalmente a Inglaterra, tem acesso ao comércio com o Brasil diretamente, né, sem a interferência portuguesa. Além disso, se diz que a abertura dos portos foram para todas as nações amigas, mas naquela época, obviamente, o principal era a Inglaterra. Então, a partir daí, com a Revolução Industrial já em pleno vapor na Inglaterra, então esse comércio inglês ele passa a ser bastante lucrativo, porque além do Brasil ser o centro agora do Império Português, ele tinha praticamente o controle, no caso a Inglaterra, desse comércio entre os produtos daqui do Brasil para a Europa. Aí entra principalmente o ouro, né, o açúcar, o café, mas também o algodão, o fumo, né, vários produtos que eram grandes atividades, as maiores atividades agrícolas e primárias do Brasil, enquanto que o Brasil importava as manufaturas, principalmente têxtil, da Inglaterra. Então, essas são as primeiras implicações dessa mudança, né, da família real. E, obviamente, tem implicações sociais muito fortes, né? Então, no caso, principalmente dessa nobreza que passa a viver no país,
começa a ocorrer cada vez mais, né, uma hierarquização social dentro da estrutura social brasileira, em que cada vez mais o imperador, né, ele passa a ser o ponto mais alto dessa hierarquia, e até chegar no escravo negro, né, que era a força da mão de obra principal no país, aí já no início da cultura do café. Então, nesse período, nós temos logo em seguida a independência do Brasil. Nós temos aí em 1822 a independência. Isso vinha desse questionamento desde a Revolução Francesa quanto da independência dos Estados Unidos do domínio inglês. Então, o Brasil, de alguma maneira, repete essa tendência, adotando sua independência de Portugal, né? Em seguida, nós temos vários momentos durante o século XVIII que têm implicações profundas na estrutura social, política e econômica do país. E aí, principalmente, a libertação dos escravos, em 1888, né, com a Lei Áurea. E em seguida, a República, né, a implantação do golpe republicano em 1889. Então, o século XIX, para o Brasil, ele tem grandes implicações de reestruturação política, econômica, social, em função desses eventos principais, né? Então, podemos atestar aí a questão da predominância do café durante o século XIX, em um momento ainda associado à mão de obra escrava negra, né? Mas após a libertação dos escravos, em 1888, passa a haver o mesmo movimento de assalariamento de mão de obra para a cultura do café. Aí também proveniente da grande migração europeia para o Brasil, principalmente de italianos. Então, nós começamos a sofrer, nesse momento, o mesmo problema que a Europa sofreu durante o início da Revolução Industrial. Claro que num contexto diferente, porque aqui era uma produção ainda eminentemente agrícola de exportação, o café. Mas a relação entre os produtores e a mão de obra assalariada acabava sendo a mesma, porque você tinha aí conflitos sociais, questões associadas ao tipo de trabalho, né? Questões associadas ao nível de renda, e etc., né? Então, do ponto de vista econômico, o Brasil continuava se beneficiando dessa especialização, né? Porque era um grande produto comercial e que tinha grande retorno nas exportações, mas ao mesmo tempo o Brasil ficava dependente das manufaturas e de importação de outros produtos provenientes da Europa e de outros lugares, também dos Estados Unidos, que já vinha se desenvolvendo bastante. Nesse século XIX, a industrialização passa por uma nova onda na Europa, e o Brasil ainda estava engateando, com pequenos surtos espontâneos de industrialização, principalmente em pequenas indústrias, pequenas atividades industriais. E somente quando havia algum problema com o comércio internacional é que havia então a necessidade de haver uma substituição de importações, sendo produzido alguns produtos manufaturados no Brasil. Mas a dominância total era na área agrícola, né, com o café. E, obviamente, com aquelas culturas complementares, mas menores, de comércio interno, não internacional. Então, nós passamos aí por essas primeiras
transformações políticas e econômicas, mas também sociais. Ao longo do tempo, nós temos, então, ao longo do século XIX, uma tendência cada vez maior para o Brasil deixar de ser uma monarquia. Então, em princípio, existem 3 motivos principais, entre muitos outros que são debatidos, sobre o fim da monarquia. Primeiramente, foi as consequências da Guerra do Paraguai, que trouxe um custo muito alto para o Tesouro Nacional, e aí constituindo uma grande dívida, um grande custo, né, para se manter a mesma estrutura monárquica que existia. Uma segunda explicação tem a ver com a questão militar proveniente dessa Guerra do Paraguai, né? Porque os militares acabaram se sentindo pouco beneficiados com os resultados alcançados, e não por acaso o marechal que digamos, liderou, né, e que teve grande atuação na guerra e, de certa forma, deu continuidade às suas consequências, acabou sendo uma liderança no momento da República.